Estamos iniciando mais um Cybercast, o podcast da Cyberfly. Hoje na presença do pessoal que respira o kart em vacaria. Meu grande amigo Dado Rec, seja bem-vindo. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. O meu amigo Fernando Barbosa. Boa noite. E o nosso grande piloto Pedro Seron. Boa noite, boa noite. Bom, a gente vem até esse momento aqui gravar esse podcast porque a Cyberfly é uma parceira do esporte em vacaria. E esse ano, né, tivemos, meio que nos 45 do segundo tempo, a oportunidade de levar o nome do Citadino, que para nós isso é motivo de orgulho. Não é só o nosso nome que está lá, mas é a nossa contrapartida, como eu sempre digo, para o esporte, o nosso retorno para a comunidade. Comunidade essa que sempre está contratando os nossos serviços, que é a maneira como a gente mantenha a empresa funcionando, mas a gente sempre tem esse propósito de dar um retorno. E aí, quando eu liguei para o Fernando esse ano, eu disse assim, qual é a possibilidade de a Cyberfly ter, então, o Citadino Cyberfly de kart? Vamos conversar, né? Entramos para a roda de prosa lá e o bicho pegou e, graças a Deus, deu tudo certo. E, primeiramente, eu sou grato pela oportunidade. E aí vem o desafio de gravar esse Cybercast. Aí o pessoal disse, olha, a gente organizou com o Dado, com o Fernando e com o Pedro. E aí eu pensei, vamos lá, temos que trazer um pouco de história. Comecei a olhar o livro, que inclusive, se não te devolveram, está guardado aqui conosco. Sim, inclusive, deve estar dentro do cofre, tá? Que eu disse para ele, meu Deus do céu, você quer arrumar um problema na tua vida, tu estragar esse livro. Com certeza tu vai arrumar um problema se estragar esse livro. Eu falei para os guris ali, eu digo, vocês me mantenham isso no ambiente mais seguro que... E aí acho que eles colocaram ou dentro do cofre ou dentro do nosso data center lá, que é bem seguro. E aí eu olhei ali, gostei muito, até quero marcar um dia contigo, Dado, de tu me contar as histórias, porque deve ser algo, meu Deus, né? Deve ter muita coisa. Mas o que me chamou a atenção é a data, 1980. Exatamente. Né? E aí, você pegar o kart, pelo que eu sei, de testar ele na pista em Passo Fundo e chegar lá, está acontecendo o Campeonato Gaúcho. Primeira etapa do Campeonato Gaúcho de 1980. Significa que a tua primeira volta numa pista, então, de kart é Exatamente. já em ambiente de competição. De competição. E com kart desatualizado, né? Com 10 anos de desatualização. Então, eu estava com o kart do Rubens Cipriani, que era um modelo 72, por aí, e já estava em 1980. E no tempo que o Rubens corria, era a gasolina. E naquela época de 80 ali, existia um plano do governo, né, incentivo ao álcool, e os karts naquela época já estavam correndo com álcool. Né? Então esse foi um dos motivos que o pessoal lá, na hora da largada lá, a maioria dos pilotos ficaram meio assim, porque o cara está com gasolina. Não, e para completar, antes de nós chegar em Passo Fundo, o Rubens tinha brevet de piloto, né? Tem até hoje brevet de piloto. Paramos no aeroporto e fizemos um camarada lá drenar a gasolina da asa do avião e fomos com gasolina de avião ainda. Mas foi interessante, foi uma experiência bem interessante, porque na época eu estava comprando esse kart do Rubens para brincar. Só fazer um comentário. Eu achei que o piloto de kart, na atualidade, ele sempre tenta uma malandragem, mas então lá em 1980 já existia isso. Mas assim, ó, mas é que eu chamo eu que sou o meleca daí. Não, mas eu estava numa desvantagem, porque veja bem, um cara que nunca apareceu no cartódromo. Eu tive que me associar ao clube de automobilismo lá de Passo Fundo, né? Eu tive que pagar a inscrição
eu cheguei lá, o pessoal já tinha treinado na parte da manhã e já estava alinhando para largar, meu cara. Chegou atrasado, no caso. Eu cheguei atrasadíssimo, né? E isso aí foi uma armação do Rubens. O Rubens já sabia de tudo e eu não sabia de nada. O Rubens que tu fala é Rubens o pai Cipriani. do Thiago? Não, Rubens Cipriani. O Rubens Cipriani, ele seguidamente estava filmando ali no cartódromo, né? Hoje ele senhorzinho tá, com a filmadora daquelas um pouco antiga, desse tamanho. Mas vocês foram, assim. foram de... Não, não foram de avião, foram de não, carro. fomos de caminhonete. Mas vocês pararam no aeroporto para... Exato. Ah, mas tiveram ainda o trabalho de entrar no aeroporto. O Rubens, muito metódico, nós vamos andar a gasolina, esse kart aqui. Mas realmente, se eu colocasse álcool naquele kart, ele não ia funcionar. Porque é um padrão totalmente diferente, o motor diferente. Estava tudo. regulado aquela avião, 115 octanas. Então, assim, os pneus do kart é ressequido, né? Ressequido. Sim, então, o objetivo é ir lá dar uma volta. Então, aí me associei e tal, né? Porque eu aceitei o desafio. Eu digo para ti que, às vezes, um momento, uma decisão, pode mudar toda uma história. Eu digo para você assim, de fonte segura, talvez o kartismo em Vacaria tivesse tido outro caminho, outra pessoa teria influenciado o kartismo em Vacaria. Mas eu penso assim, aquele dia foi um dia, eu acho que interessante e marcante pelo fato assim, se eu fosse um cara um pouco, sabe, um pouco gelado, eu não ia aceitar o desafio, sabe? E aí eu pensei, digo, não, mas para aí, eu vim até aqui. E aí foi o Rubens e o Ivar Scott, que foi junto com a gente, né? Eles olharam para mim assim e deram aquela risadinha como quem diz, né? Te colocamos aqui agora, o que tu vai fazer? E eu aceitei o desafio. Eu fui lá, paguei a joia do título, me associei e fiz a inscrição. Quando o diretor de prova viu o kart que eu estava botando na pista, numa etapa do Gaúcho, vocês imaginam hoje, numa etapa do Gaúcho, chegar um cara aqui com motor V12 ou V4, que a gente chamava na época, com chassi eixo duro, maciço, o que o cara ia dizer hoje? Não, e o que os Né? outros pilotos não falaram? Esse cara, será que esse cara está no tu lugar tá certo? Entendendo? Exatamente, todo mundo me chamava de louco, né? Me consideraram um maluco, né? E aí eu peguei, larguei as 3 baterias, não conhecia a pista, eu nem andar com o kart, não tinha andado ainda com o kart. E aí eu fiz as 3 baterias, cheguei nas 3 baterias e muito bem, obrigado. Cheguei. Muitos largaram e não chegaram. E aí o que acontece? Na volta da viagem, eu disse para o Rubens, infelizmente eu não vou comprar teu kart. Eu vou comprar um kart 0 e vou fazer o campeonato de 1981. E foi o que eu fiz. No ano seguinte, fiz o campeonato, liderei a partir da 2ª etapa, eu comecei a liderar o campeonato, perdi o campeonato por 1 ponto. Entende? Aí, terminando isso aí, eu parei, né? E eu comecei a ajudar o Flávio Figueiró, falecido Flávio Figueiró, comprou um kart e me chamou lá, na loja dele. Eu preciso que tu me ajude. Né? Eu quero que você eu quero andar de kart. E aí ele já tinha comprado o kart e fomos a Passo Fundo. Apresentei o Flávio Figueiró para o pessoal da associação, ele se associou e fez o campeonato. E eu assisti ele e dei a assistência para ele. Né? Tipo um preparador. Então, e depois disso aí, numa das voltas de Passo Fundo, numa etapa de Passo Fundo, eu disse para o Flávio, vamos fazer uma prova de rua lá em Vacaria? Porque já tinha tido na década de 70 prova de kart em Vacaria. O Kid Undergate e o Rubens eram pilotos daquela época, da década de 70. E aí foi que, quando fizemos essa prova festiva, convidamos o pessoal de Passo Fundo, o pessoal de Lages, e aí surgiu a AVA, em 1982. 1982.
E aquela pista que tinha lá? De que Não, ano ali, que ali depois foi outra... aí surgiu a associação, né? A AVA foi criada, e dali para frente, fizemos uma rifa de uma CB400 na época. Pô, Na época só tinha a CB400, Sim. era a maior moto que tinha na época, depois veio a 750. Fizemos essa rifa, fizemos churrasco na Fátima e compramos o terreno lá do cartódromo lá de cima. uma dúvida. Quando, em 81, quando você disputou o Gaúcho, Não, o Gaúcho não, o Regional o de regional, Passum. ah, O tá, Regional desculpa. de Passum. Quando você disputou esse campeonato, então, regional, já era, obviamente, não dá para comparar, né, o nível de preparo que tem hoje, tecnologia, Sim. mas traçando um paralelo, assim, né, existia já essa pegada, assim, de ultra competição que nem tem agora, ou de tempo, aquele negócio... Porque hoje a gente olha, né? A gente olha para uma corrida hoje, os caras estão falando de milésimo de segundo, né? Veja bem, ó, tu pega a Fórmula 1 hoje, tá? Pega a Fórmula 1 da década de 60. Uhum. Tu busca na internet ali, você vai ver como é que é o carro da Fórmula 1. Hoje, como é que é uma Fórmula 1? Não, O kart é a mesma coisa. Hoje a kart tem telemetria, né? Hoje tu tem o alfano aqui no volante, te dá a temperatura do motor. mas eu digo os pilotos, gente assim, nem tipo, consegue eles... andar Não, com aí era- o espírito... aí era mais raiz, né? Era- E outra coisa, o kart naquela época não tinha tanto ajuste que nem O tem raiz hoje. que o Dado tá falando, pelo que ele conta nos bastidores, era tipo, ia com facão pra pista. O revolvinho. essas Não, eu coisas. digo assim, ó, o que acontece? Hoje o kart, tá? A regulagem de um kart hoje é totalmente diferente. A sensibilidade, né? Hoje é muito mais evoluído. E no meu tempo, década de 80 ali, tá? O kart tinha muito pouco ajuste para você fazer. Só colocando um parênteses aí do que o Dado tá falando, hoje tem muita gente que chega na pista, o cara faz 10 anos, 20 anos que parou de andar de kart, chega lá, vê pilotos, vê preparadores trabalhando em cima do kart, tipo, o cara fica assim dizendo, o que esse cara está fazendo? Cara, na frente de um kart hoje, pega a combinação de cima com a de baixo, tem 180 regulagens. Pô, Não, é inacreditável, né? Então esse... E a regulagens não é uma regulagem assim, é uma regulagem de Milímetro. exatamente. Então tem muitas pessoas que pararam, né, há anos atrás, de hoje, vão lá no cartódromo olhar isso aí e eles ficam, tá, mas o que tu tá fazendo? Ah, que eu tô regulando camber, caster, e aí esse pessoal, tipo ali, tipo, pô, mas na minha época não tinha nada disso aí. Exatamente. Aí vem essa comparação que o Dado fala, né, como que era lá em 1960 e... Sim. Então é totalmente E um detalhe diferente, assim, ó, né? que nem o Barbosa falou, hoje meia libra num pneu faz diferença. Tá? Então assim, ó, na época, por exemplo, o kart na minha época a tração era direta, ou seja, não tinha embreagem. O kart de hoje tem embreagem, né? A categoria shifter, né? Shifter hoje é o kart mais evoluído que tem, com marcha, depois o Barbosa pode fazer Sim. uma explanação sobre isso É aí. a Fórmula 1 É a Fórmula 1 do kart. Fórmula 1 do kart. E aí, na época ali, década de 90, o pessoal começou a colocar motor de RD. O SRD, né? Só que quebrava, dava Sim. 2 voltas já quebrava, era muito incômodo. Então, eu digo assim, ó, que pilotar um kart da década de 80 era bem diferente. Porque Entendi. exigia mais o piloto também, né? Porque como tu não tinha tanta regulagem, aí Era a abraço. pilotagem era que fazia um pouco a diferença. Né? Mas assim, ó, Dado, antes de mais nada, o que eu reservei aqui nas minhas anotações, né, antes de nós entrar nessa discussão que eu vou provocar agora, eu gostaria de agradecer pelo que tu fez pelo esporte de vacaria. Eu acho que esse é antes de qualquer coisa, porque eu li, reli, pensei o que nós ia conversar hoje e eu digo, eu acho que se não fosse, né, alguém ter começado, isso
possivelmente não existiria. E você acabou falando isso ali antes, né? Eu tomei aquela decisão naquele segundo, né? E que bom que você falou. E eu tinha anotado aqui para começar essa provocação dessa pergunta que eu vou te fazer agora, agradecendo. Mas, como eu falei antes, né? As coisas, parece que a gente pisca o olho e está tudo aqui, né, no dia de hoje, mas não foi sempre assim, né? Não. Isso demorou muito tempo. Nós brincávamos, eu e o Pedro ali, né? Eu sou de 87 e 80 ele já estava lá correndo de kart. Só que para chegar no dia de hoje, né? Então nós estamos falando aí de 40 e poucos anos, não fiz a conta. Teve muita gente que se agarrou, né, nessa ideia, e eu gostaria que você falasse o nome das pessoas e a gente criasse numa espécie de uma linha do tempo, entende? 81 eu corri lá, depois o que desarmou, né? Quem que eu provoquei? Daí você disse que 82, né, já teve o Figueiró, né? O precursor mesmo, quem trouxe o primeiro kart para a Vacaria foi Fred Feijó. Fred von Brixen Feijó. Vou anotar. Ele trouxe esse kart aí e ele andava, sabe aonde? Lá na ferroviária. Ele ficava fazendo o balão. Ele fazia o balão, ia um pouco na Júlio ali, depois retornava e ficava naquele, né? Ele treinava ali. E ele corria no Tarumã, certo? Inclusive, o dia que tu fores lá no cartódromo, a gente tem feito homenagem às pessoas que fizeram história, né? E lá tem um banner que eu busquei com a família, fotos dele, e está lá, a história do Fred está lá, entende? Então esse foi o precursor. Depois veio o Rubens, né? O Kid Andreghetti. Que isso é lá na década de 70. 70, exatamente. E o Feijó era antes ainda, 60? Não, o Feijó era da mesma época. Já era na mesma época. Ali foi meio junto, 72, 73, por aí. Entendi. Tá? Então, assim, ó, o Fred, depois veio o Rubens, veio o Kid Andreghetti, que aí fizeram as primeiras provas de kart em Vacaria, né? Pena que eu não consegui fotos daquela época, mas alguém deve ter. Né? Depois aí veio a geração do 80, que daí é foi a tua geração. Foi a minha entrada e a criação da AVA. Tá? E aí depois veio 90, que foi o cartódromo da Lomba Chata. O cartódromo da Lomba Chata. Ali perto da UX. Lá na UX, lá onde é hoje uma escola lá. Tem uma escola, exatamente. Eu me lembro lá dessa época já daí. Essa aí. Aí depois, daquele cartódromo saiu o cartódromo daqui agora. Esse cartódromo é de 2000? 2000. Entendi. E aí, na época de... Foi 80, na década de 80 que o Duda foi campeão brasileiro, né? Foi. 86, né? 88. Nós participamos do campeonato brasileiro em ingleses, em Florianópolis, em 87. É o mesmo cartódromo que tem até hoje lá? É o mesmo cartódromo. Na verdade, foi inaugurado em 87, esse cartódromo de ingleses. E aí, pulou um ano, né? Em 88, eu acompanhei o Duda e o pai dele, o falecido Vates. Certo. O Duda fazia o gaúcho e fez algumas provas festivas também. E aí, no ano de 89, eu acho que foi, mas eu acho que foi 89, aí teve o Campeonato Brasileiro em Ipatinga, Minas Gerais, e aí o Duda foi para lá. Se confrontou, se confrontou com o Christian Fittipaldi naquela eu me lembro que ele andou com os cabeças. O Christian Fittipaldi. E em 87, para te ter uma ideia, 87 em Florianópolis, estava Rubinho Barrichello lá e o Christian Fittipaldi. Domingo passado ele estava contando essa história para nós lá sentados no Julinho, e daí ele começou a contar, cara, eu nunca, como a gente está sempre ali andando de carro, nunca entramos nesse
E aí ele começou a contar para nós. Cara, é muito legal, tipo, ver ele falando assim, pá, fui lá, e ele foi, tipo, uma lida que nem a tua, ele contando, né? Exatamente. Ele foi meio com um kart que, nossa... Não, na verdade, nós no brasileiro, para te ter uma ideia, nós no brasileiro, nós somos com um kart só, um chassi. Exato, é isso que eu... E cada um com 3 motores. O Carlos Foreste, que correu na categoria estreante, o Duda foi na Júnior, então tinha a categoria A e B, que foi o Christian e o Barrichello que correram naquela época, naquele ano, 87. E assim, ó, e as outras equipes, imagine, tinha gente lá com caminhão trucado, cheio de chassis, motor, coisa. Era uma loucura, sabe? E nós lá, sabe? Sim, e um detalhe nesse foi interessante. Nós não tínhamos tempo para amaciar motor, porque na pista não dava para amaciar. E aí nós pegamos o kart, nós fomos com o carretão, né? E aí nós tínhamos que amaciar o motor. Já que vamos amaciar o motor? No asfalto. E nós baixamos o kart, começamos a amaciar o motor, dali um pouco chegou um policial lá, civil, e nos deram um carteiraço. Ó. Não pode andar aqui. Aqui havia, né? Dos veículos. BR, né, cara? Nós amaciando o motor no escuro. O kart, o gol do gringo com os faróis ligados e nós indo e voltando. Então, para te ver, né? E assim, ó, aí, tá, nós vamos embora. E na época só era carburação dupla. Dupla, né? é. Um já é difícil acertar nos dias de hoje, mas então, assim, na época que era 2. Aí nós saímos dali e fomos para uma outra estrada. Dali um pouco, nós andando lá, chegou o cara de novo. Aí o cara nos deu o voz de prisão, cara. Boa. Aí foi punk o negócio. Daí tiveram que guardar os karts. Não, nós não vamos. Aí nos liberou. Né? Então são histórias assim que a gente passa, né? Sim. A gente teve muita... E daí livro, né? Lá naquela época, aquele cartódromo que teve lá perto da UX, ele foi construído prefeitura ou associação? Ali é associação. Nós ganhamos o asfalto, quando asfaltaram Antônio Ribeiro Branco para o rodeio, isso aqui era chão batido. Tá. Aí quando veio o asfalto para Antônio Ribeiro Branco, aí o governador nos deu o asfalto lá, só que ele só nos deu a base do asfalto. Um asfalto muito ruim. No dia da inauguração, o governador Jair Soares veio prestigiar e saiu daqui envergonhado. Inclusive ele disse que não tinha sido aquele asfalto que ele tinha. Claro, ele não ia dizer outra coisa, né? Mas saiu daqui com vergonha, sabe? Saiu envergonhado. E assim, ó, aí a pista, o grande problema lá foi o asfalto, né? Sim. Enfim, concretamos a curva e tal, mas... E Vacaria, assim, ó, Vacaria tiveram fases de altos e baixos, né? Gerações... Um fato importante que houve lá em cima foi a presença de um piloto da Itália que depois foi para a Fórmula 1. Fisichella. Ele correu aqui em Vacaria. Nossa, como que chegou aqui esse ano? Ele veio para o Brasil, final de semana foi na região de Caxias, não sei se em função o sobrenome dele italiano, de repente foi procurar parentes e coisa e tal, e baixou aqui em Vacaria. Foi um domingo de tarde, andamos com ele e tudo mais, foi embora. Tu veja, foi para a Fórmula 1, cara. Inimaginável, né? E aí, quanto tempo ficou lá o cartódromo lá em cima? Ali assim, ó, tu vê, foi na administração do Mesari que foi feito esse comodato daquela área para a escola e nós ganhamos aqui com asfalto. Aí 2000 foi aí a AVA mesmo decidiu por construir o cartódromo? Como que foi essa... Aí foi o município que nos proporcionou isso aí. Entendi. Aí o município, né? O poder público nos ajudou. E o desenho dessa pista, quem que fez? Foi o Vladimir Pinotti. Que inclusive ela é
ela é muito elogiada, né? Todas as pessoas que andam em Vacaria, e eu tive agora ali quando teve o Gaúcho, né? Falando com, acho que eu me esqueço o nome do cara que é o narrador lá, o Chiclete. Ele falava, mas essa pista é muito massa, né? Tipo, falando. E aí, porque a gente tá aqui dentro, a gente vê, escuta, né? O Pedro falando, mas a pista é legal. Sempre é, tipo, claro, você é daqui, você tem que falar bem, né? Mas daí eu vejo que o pessoal de fora gosta muito. Sim. Inclusive vem gente, né? Quase todo final de semana aí treinar, né? Nessa pista, né? Agora, um detalhe assim, ó. A visão mesmo do circuito da pista tem o olho de uma outra pessoa muito importante, que sempre foi incentivador do kart em Vacaria, o Iti Rossoni. E ele que, junto com o Vladimir, fizeram toda a coisa acontecer. O Tio Iti é um caso, que nem eu digo, à parte, né? O que ele fez pelo esporte também, né? Se estiver assistindo o Tio Iti, muito obrigado mais uma vez, é o meu parceirão, né? A gente disse que estará na janta também. É isso aí. E ele sempre, eu também faço parte lá do Jeep Club, né? E aí eu fico escutando ele falar que eu botei daquele dele não sei quantas caçambas de terra, né? Ele não sabe o número de cabeça de Mas eu, aquele dia que a gente foi a Lages, eu cheguei para ele, Twitch, que eu fui lá levar um eixo para ele endireitar para mim. E o Twitch, eu achei que lá o Cacau, o Claudio Reck, disse que ia sempre para lá, para Lages, né? Dele, uma hora vamos combinar, Twitch, vamos lá, vamos dar uma visitada lá dele. Mas lá de Lages eu tenho a chave do portão, cara. Não, o Tio Iti. O Iti é um fera, é um cara assim, olha, é ímpar. E ele gosta, né? Ele se emociona. E vou dizer assim, ó, não fosse o Iti, nós não teríamos esse cartódromo aí. Qual foi o grande feito dele ali? Vamos aproveitar aqui. Convida ele que ele vai te contar toda a história. Mas foi decisão dele. Que bom, né? Que bom. Depois dos anos 2000, aí eu já era piá, né? Eu me lembro de acordar nos domingos de manhã, tu também deve ter essa lembrança, né? E o barulho, né? Nós pegava a bike e saía de lá de casa, né? Eu moro ali no Jardim dos Pampas e vinha sentido, né? Se escorava ali. Então essa é uma lembrança que eu tenho bem na curva ali, que parece que é proposital, né? Ficar no mesmo nível da pista ali para o cara poder estar bem próximo, né? E eu tenho essa lembrança, mas eu não conheço, né? Sempre estive do lado de fora da cerca, que nem diz o outro, né? Pedro, tá na hora de colocar ele, montar no bichinho lá e... Levar a mordida do mosquito. Eu tô proibido de... O Pedro chegou lá e disse assim, tá aqui o capacete, tá aqui as luvas, dê só uma volta. Não ando. Por quê? Porque se eu andar, eu sei o que vai acontecer. E eu tô proibido de ter... Mas eu e o Anderson já andamos de kart. Já andamos. Já andamos lá no... Como é que é o nome? No... Aqualocos. Fomos uma vez lá e ele achou que ele ia ganhar. Ele achou que Mas por que não pode andar? No outro dia... já assinando a promissória. Eu não tenho problema com essas coisas. Daí estou proibido. Para escolher um esporte e não estou fazendo muito bem ainda o ciclismo lá, que era para estar pedalando bem mais, mas enfim, a patroa diz que se não é para nem encostar no kart. Mas não falta convite. O Pedro, o Tobias e o José, eu não me lembro se andou, mas quando a gente vai lá, o Pedro sempre... Mas eu me lembro de ir lá, então, e daí tenho a lembrança de que, de repente, sumiu os kart, né? Exatamente. E aí? O que Bom, falávamos, né? Eu chego até aí, tá? Chego até aí passo a palavra para o Barbosa e para o Pedro, que eles vão contar como é que ressurgiu novamente o... Nós ficamos quanto tempo aí com o kart meio stand-by, digamos? Eu acho que nesse período aí, após essa última data que o Dado falou, eu acho que o seu Adelar... o Adelar Kramer. O Adelar Kramer assumiu a presidência. E ele deu uma movimentada também. Que ano era isso?
Olha, foi 2000. É. Eu cheguei a andar em 2000 aqui. Eu cheguei a andar em 2000. Aí eu sofri um acidente, Sim, tu deve ter visto ali. vi as fotos. Mas aí depois, em função até da profissional e tudo mais, eu me afastei um pouco do kart. Veio o Adelar, depois deu uma pausa também, né? E veio O César. o César que puxou o Fireball, né? O César Calduro. Isso mas daí isso já é recente. O César ficou... O César, o Fernando Sequinato, o Finger, o Carlos, Schunk, essa turma ali, eles mantiveram o cartódromo ali, o Guto, eles mantiveram o cartódromo em torno aí de uns 12, 13 anos. 13, 14 pilotos, 15 pilotos ali, eles mantiveram o cartódromo, olha, vamos colocar no mínimo aí por 12 anos, 12, 13 anos. O César com persistência também. Sim. César Calduro, eu me lembro de estar sempre envolvido ali na... Piloto e presidente, né? Sim. Eles roeram um osso duro ali por um longo período, mas mantiveram o kart em pé, né? E fundaram o indoor, né? Fundaram o indoor. Exatamente. Tu começou pelo indoor? Pelo indoor. Na verdade, quem começou ali, daí foi depois que eu me lembro, assim, dos primeiros ali, foi o Gregory Reck, o Franquinho, Guidu, o Franquinho, o Thiaguinho, o Tobias Trevisan, que daí fizeram até uma corrida, o Fofo lá. Eles tomaram, o César me contou, eu lembro alguma coisa, eles vinham ali nesses longos anos ali, só entre eles, né, com uma categoria de motores 2 tempos, categoria Fireball, né, eles corriam também Regional da Serra, outros campeonatos aí aos arredores. E aí o César chamou a diretoria dele e os pilotos, que eram mais ou menos esse número aí, de 13 a 15, né? E disse, bom, ou a gente faz alguma coisa diferente agora, ou o cartódromo morre, né? O que é uma coisa diferente? Tem que chamar gente nova, tem que chamar piloto, né? E foi ali que surgiram a ideia de trazer o kart indoor. Na verdade, não é indoor, seria fechado, né? Outdoor seria isso, né? Um kart mais limitado, digamos assim. É um kart indoor, né? E aí foi crescendo, tinha turmas, né, de pilotos amadores que iam lá, faziam a locação, iam se divertir. E muito desses pilotos que eram do kart indoor, que foram lá por diversão, hoje estão ali. Eu sou um desses, o Pedro, né? Sim. Então... Começou na brincadeira e andou uma vez e ferrou, né? Reinventaram a roda, né? Cresceu muito, né? O César fez César, falo no nome dele, mas o Fernando Sequinato, a sua diretoria e esses pilotos da época aí, eles tiveram uma participação, eu digo que assim, fundamental para o kart estar hoje com esse número de pilotos, de associados, como está, né? Nessa magnitude, digamos assim. Se não me falha a memória, 2019, tua entrada, né, que você falou, 2020 por aí? Isso, 2019. Eu estava lá, eu, o Zé, o Duda, o falecido Bocchese também, que é um piloto da época. O Fernando era da época do Moinho. O Bocchese também participou lá, acho que desde o início, né? Sim, desde o início. Nós estávamos lá e tal. Eu inclusive, até nem gostava muito de kart, para falar bem a verdade. Motoqueiro? Tinha moto. Eu lembro. Tinha moto e tal, né? Tava lá no posto, Zé, o Duda, vamos lá, tem uma prova de indoor hoje e tal. Cara, eu não gosto disso aí, não vou. Tá, vamos lá. Beleza. Vamos lá, daí fizemos uma prova de indoor lá e tal. E aí o Fernando Bocchese, né? Aí, Tocaio, o que achou? Gostou do kart e tal? Legal, né? E tal. Mas eu acho que tinha que andar num daqueles outros lá, que já é mais forte e tal, né? Aquela coisa. E daí ficamos conversando ali e tal, e daí o Bocchese, ô Tocaio, vamos comprar um kart em sociedade? Eu digo, mas será, homem do céu? Isso foi no sábado que nós fomos andar lá.
Na segunda-feira nós tínhamos comprado um kart. E aí começamos a garimpar. Viu por que eu não posso dar nem uma volta de kart? Já tá. Compramos um chassi em Curitiba e carrega chassi na transportadora. Fomos em Lagoa comprar motor do cara que tinha parado, fomos lá e montamos aquela geringonça. Tá aí o kart. E tinha uma coisa muito engraçada na época, eu não sabia andar, estava começando, né? Estava andando lá tranquilo, bem, falecido Boquese aparecia na pista, eu rodava, batia o kart. Tu vai me acabar com o kart? Ó, eu nem andei ainda. Daí ficamos com aquele kart ali um período, uns 30 dias com aquela sociedade. Já desmancharam. Tudo para dar errado, a sociedade num kart, né? Fernando Boquese, um cara muito metódico, né? E super metódico. Tudo limpinho, organizadinho, essas coisas. Ele disse, olha, tu vai me acabar com o kart. Daí eu digo, então vamos fazer o seguinte, eu vou ficar com esse aqui e tu vai lá e pega outro para ti, vamos montar outro para ti. Ah, tu me ajuda a montar? Eu ajudo, vamos lá. E aí começou. E muita gente foi assim, né, Anderson? Sim. Muita gente. O cara saía do indoor, o cara já perguntava, quanto custa para mim comprar um carro? Cachaça, né? Cachaça. E nesse período, uma coisa muito importante, nós andávamos de motor 2 tempos, né? Sim. Motor mais forte. E aí veio uma turma nova ali, Franquinho, Gregory, Preto, Bidu, uma turma. Eles trouxeram um motor 4 tempos, é um motor mais acessível, com custo mais baixo, né? Mas também um motor muito bom de andar. Sim. E ali explodiu o kart novamente, né? Sim. E nós saímos ali, nós assumimos em 2019, né? 21. Não. Dezembro de 21. Dezembro de 21. Não, isso. Eu já vinha ajudando o César. Você já estava trabalhando. Eu já vinha me metendo lá e ajudando e tal. 21 foi quando eu voltei de Santa Catarina. Nossa, 2021. Parecia que foi ontem, né? Eu me lembro, eu nunca me esqueço da questão do kart, até o Cacau, o Cláudio Ré, comprou o kart e logo que ele comprou o kart estourou a pandemia. Não, daí aquela lida tudo fechado e não podia ninguém sair pra rua. E o Cacau com aquele kart num cavalete na mochila. Todo dia chegava um lá, puxava a cortinha, olha aqui, louco, Fernando. Mas toma, todo dia. Até que num dia parou. Conseguiu. Estourou. A hora que liberou, meu Deus. E aí estava lá então como piloto e ajudando o César e tal. E aí sempre dando opinião, e se a gente fizesse assim, né? Não gosta da incomodaçãozinha, né? Daí o César um dia relatando que já estava um pouco cansado, que fazia muito tempo, que estava na administração, e etc e tal, para lá e para cá. E quando viu, era presidente da associação. Foi graças. Vamos chamar esse momento, então, nessa linha do tempo de agora, né? Chegamos no agora, o Dado também participa da administração eu na verdade assim, na verdade o Barbosa assumiu a presidência, eu retornando de Santa Catarina, e eu disse para o Barbosa, eu vou te dar uma mão, vou te ajudar, me ofereci para trabalhar. Porque assim, eu vi que a coisa estava assim... Pegando corpo. Já tinha pego o corpo. Estava excelente. Nós precisávamos, literalmente, realmente, colocar a mão na massa. Exatamente. Não tinha dinheiro. Sim. Não tinha dinheiro. Hoje, a gente sabe que tudo que depende de obra, de construção, de pintura, isso, aquilo... Vai grana. Vai grana, a mão de obra é cara. E nós precisávamos botar a mão na massa. Contamos pila lá e tal, um pouquinho para lá e para cá, juntamos uma grana. Bom, temos dinheiro para o material. Pouco, não muito. Vamos fazer, Dado? Dado, vamos fazer então.
Quem? Nós. Vamos lá. Primeira missão, Empreitada. pintar os Os pneus. pneus. Nossa, eu me lembro, você nem... Tu foi ajudar? Não. Eu Cartista. eu sinto o cheiro da tinta, o gosto daquela tinta até hoje. Não, mas Que tu tinta via que é? ele. Não, Um cintecão, velho? Tinta predial, né? Predial. Foram 30 dias, É. das 7 da manhã às 7 da noite, pintando, né? Não, e o pior é que nós tiramos os pneus, deslocamos todos os pneus da Sim. pista, trouxemos ali para a torre de 4 mil cronometragem, pneus, mais ou menos. trouxemos para ali, né? Fizemos fizemos a reamarração dos pneus, Claro. pintamos, Segurança, né? 2 demãos, então tirava, pegava outro, e assim, e aí colocamos tudo de volta os pneus. Aí nós contratamos uns secretários lá para ir colocando os pneus Claro. e depois fazer a amarração novamente, né? Começamos com os pneus. Volta e Que meia, eu e empreitada. o Dado se olhava, o Dado lá com uma pistola de um lado e eu do outro, e um pouco aquele vento, às vezes tinha vento, às vezes não tinha. Volta e meia nós se olhava assim, como quem diz, Vamos. pau, se Se não não, parar, não vai se mais. parar para pensar, Mas saiu desiste. o dia que pintava vermelho, ele estava vermelho, assim. Não, mas era literalmente. Isso foi só o start. Só o start, né? Foi o Não, se o start. cara for pontuar todas as indas e vindas e abre portão e fecha portão, E é isso que eu disse, não desmerecendo o trabalho do César. Deus o livre, o César, nossa. Mas ali do que foi 5 anos pra cá? 2021. Dezembro de 21, quando o Barbosa assumiu. Cara, aquilo lá tomou uma proporção. um Mas é negócio que assim, sabe o que louco, acontece? Eu vejo que a mudança, né? Ela é importante para tudo, né? Seja para uma sociedade, governo, que seja o que for, porque a pessoa que às vezes é crítica, né, tem a oportunidade de ir lá e fazer diferente e mostrar, ou aquele que de repente acha que de repente está cansado, né, dê a oportunidade também para outros entrar. Então eu faço parte lá da SIC, eu sempre digo, né, são 91 anos de história SIC, né? Nós temos que olhar para tudo que os mais velhos fizeram, né? Nós temos que usar isso como valor para nós, né? Porque se não fossem eles ter começado, não existiria. Então, temos que pegar aquilo ali. Mas nós também temos que dar o nosso tom. E de repente seja, né, isso que vocês fizeram com o kart, Vacaria, né? Foram lá. O Fernando é mais velho que nós, que eu e que o Pedro, a gente é do mesmo ano, mas não muito. Mas de repente não uma do que eu, né? Mas tudo bem. bastante estrada de chão, né? Não, tu já andou só de kart no asfalto, entendeu? Mas é esse o ponto, né? E aí, claro, você que não é bobo, né? Se assessorou de um cara que tem tinha, né? Toda a bagagem, né? A história para trazer. E foi assim, ó, eu até nem sabia de todo esse histórico do Dado, né? Eu fiquei sabendo disso aí depois. Mas a gente foi uma parceria, né, Dado? Que deu certo. Deu certo. Casou. Deu certo. E a gente sempre trabalhou, sempre trocou ideia. A gente tem também uma pessoa muito importante que está na nossa diretoria, que se chama Wagner Cioato, né? Também. Wagner nos assessora muito nos bastidores, ele não aparece muito. Vice-campeão gaúcho, super sim. Vice-campeão gaúcho. Exatamente isso aí. Só para tirar ele, né? Não sei porque, eu não sei por que o Pedro tá. E eles são do mesmo box, né? Eu não sei qual é a resenha que acontece lá, mas tudo bem. Vai sair um cortezinho, né? Então, o Wagner nos assessora, né? E tem muita. Voltando um pouquinho, né? Às vezes a gente esquece de nomes e tal, mas tem muitas pessoas assim que me ajudaram também, né? Que são da diretoria anterior, que ajudam ainda, né? Eu criei um lema, uma frase lá, né, na época, né? Pessoal, juntos somos fortes, né? Então, eu tenho as ideias, eu vou atrás, poder público, da federação, mas eu não consigo fazer nada sozinho se não tiver mas suporte, é que né? acho que
ensejo de uma associação é isso, né? Você pega um monte de gente com a mesma ideia, né? Cada um faz a sua parte. E também, né? às vezes, não funciona muito. Tem uns, Sempre tem, sempre que tem chegar aqueles lá, que tem que tá tudo puxar, limpo, né? Tem que estar tudo bonito e está tudo pronto, né? Sim. E volta e meia o pau pega. Essa Não, é a verdade, mas né? faz parte. É como em tudo, né? Faz parte. Mas a gente fala assim nesse linguajar, mas essa é a realidade, esse é o dia a dia, né? E daí, assim, falando do trabalho, do bastidor, esse ano, como eu já falei no começo ali, tivemos, né, uma etapa do circuito gaúcho, do Campeonato Gaúcho, né, não é circuito. Etapa única. Etapa única, né? O Campeonato Gaúcho inteiro num único lugar. E aí, né, de repente, o cara que está dentro ali, como eu digo, abrindo e fechando o portão, nem para pensar, ou porque deu muita gente, né, no tamanho da movimentação econômica e de pessoas, consequentemente, que isso trouxe para a vacaria. E aí eu sempre digo, né, para nós fazer uma cidade maior, melhor, né, tem essa questão do turismo, e aí a gente já começa, né, a ter... Eu me lembro que os hotéis estavam todos lotados, né? Os restaurantes, tu passava ali pela Brasa Viva, tu dava uma olhada, no... Nós tivemos pilotos, familiares e equipes se hospedando em Antônio Prado, em IP, e outros até mesmo cidade em Lages. Lagoa Vermelha. Lagoa Vermelha, né? Vocês têm ideia do que tem ideia, né, de quantas pessoas girou no cartódromo, mas isso é uma questão direta lá dentro, né? Mas entre diretos e indiretos, o que será que movimentou nessa vacaria assim? E se tu parar para pensar, né, como a economia dá uma alavancada, né? Eu faço esses levantamentos assim. Eu tenho esses números não exatos, né? Mais aproximados, assim, eu tenho esses números. E a gente fica... Até tu se espanta. Sim. Pelo número, né? De hotéis, restaurantes, postos de combustíveis, mecânicas, né? Faltou um negócio, o cara sai se quebrando, O cara catando. que tem que soldar, o cara que tem que comprar um cabo de acelerador, que vai lá no cara que trabalha com bicicleta, né? O cara que precisou ir no quiropraxista porque estava ruim das costas na sexta-feira, tinha que levar no sábado, né? Então tudo isso acontece. A pessoa que estava lá auxiliando, colaborando com a limpeza do banheiro, O médico que trabalhou, tu vê, tu tem que trabalhou, o motorista círculo, da né, ambulância, econômico. a enfermeira, né? É muita gente envolvida. Hoje para fazer uma prova de citadino, Anderson, como essa que a gente vai fazer nesse final de semana agora, dia 16 e 17, nós temos 37 pessoas trabalhando. 37 pessoas trabalhando. Era o que eu ia perguntar para vocês, né? Em função do A gente vê de fora e lá dentro para organizar, porque tu tem segurança, tu tem limpeza, tu tem alimentação, né? Tem toda uma infraestrutura, tem o cara dos motores. Como que está organizada a AVA nesse sentido? Assim, esse é o próprio time da AVA ou são pessoas que vocês contratam para fazer isso? Existe pessoas... Time, Fernando. Existem pessoas técnicas, né? Por exemplo, para fazer a prova, né? No sábado à tarde ou no domingo pela manhã, quem toma conta do cartódromo é a Federação Gaúcha de Automobilismo. Por que disso? Eles são técnicos, né? Existe comissário desportivo, comissário técnico, diretor de prova, bandeirinha, né? É mais ou menos isso aí. Então, esse pessoal, eles tomam conta do cartódromo na parte de pista, né? São pessoas de fora, são pessoas qualificadas, são pessoas técnicas, né? Aí depois tem outros setores, médico, ambulância, pessoal do abastecimento, um pessoal que tem que ficar na balança, o senhor da alimentação, o segurança. Tem muita gente envolvida. Isso aí hoje eu digo assim que eu consegui fazer com que a prova ande
no automático, né? Tem o pessoal da secretaria, né? Então tem muita coisa envolvida. Eu, como presidente, eu só descanso no domingo em torno de 7h40, 7h45 da manhã, quando eu vejo a ambulância chegando. Aí eu tenho certeza que vai sair a corrida. Sim. Esse é Entendi. o básico hoje é a ambulância, né? Sim. Que é Segurança, básico, não, né? O principal é segurança, né? Então tem muita coisa que é envolvida para fazer acontecer uma corrida de kart, uma prova, né? Todas as nossas provas que a gente faz tem um seguro, né? O piloto tem um seguro. A prova vai começar às 8 horas da manhã, às 7h45, que considera-se um período de deslocamento da sua casa até o kartódromo, ele já está assegurado, o piloto que vai correr. Entendi. E que tem carteira, só corre quem tem carteira, né? Tem que ter uma autorização da FGA que passa para a CBA, Confederação Brasileira de Automobilismo, né? Então todo piloto tem que ter a sua carteira, e todas as provas que a Associação de Automobilismo de Vacaria faz, elas são federadas. Existe um órgão que é a Federação Gaúcha de Automobilismo, ela nos autoriza que nós estamos ok, nós temos todas as normas de segurança, todos os nossos pilotos têm carteiras e Para ter uma certa validade. está apto a fazer uma prova. Entendi, Né? entendi. E aí, nós temos o nosso amigo Pedro, né? Que esse cara aí O cara fala nele, o cara já ri. o cara né? já Porque ri, tá sempre, né? E o Pedro, nós já fomos sócios numa gaiola, né? Tava falando de sociedade de kart, nós fomos sócios numa gaiola. Daí nós rachamos o motor, daí acabou a sociedade. Né? Tombou. Rachou a sociedade. Ele tombou a gaiola no primeiro dia. Quem era o piloto, só de curiosidade? Os dois. Agora eu sei por Mas que ele tu não tombou, quer né? andar de kart. Não, mas ele tombou a gaiola. É. Ele não encostou, ele tombou a gaiola e não encostou o teto no chão. É verdade, esse feito nós fizemos. Né? Mas o Pedro, eu me lembro que quando começou a andar de kart, pelo fato de nós, né, ser amigo da infância, certo dia ele vem para mim e diz: cara, me dá uma ajuda aí, né? Quero começar a correr, patrocínio, né? Ele vem sempre com essa, né, uma mordidinha. Vinha tomar um café aqui Vinha na tomar oficina. um café. E aí, mas sabe que é por culpa do Pedro, né? Que nós hoje estamos tão envolvidos assim, né? Só voltando um pouquinho, quando ele te falou que queria ser piloto e tal, para tu dar uma ajuda para ele e tal, tu deve ter olhado para ele e dito assim: tá, Pedro, mas tu não tá um pouquinho acima do peso? Como é que tá isso aí? Eu queria ter a figurinha que eu mandei para ele. Na verdade, o meu peso é proposital. Porque daí eu não precisa. Não precisa lastro. Eu não preciso Controlado, botar lastro no kart. controlado. Então, o meu peso já é Estratégia de equipe, né? Claro, claro. Que nem o kart do Lili hoje. Vai lá e erga o kart do Lili. O Lili, para quem não conhece, é o William Arruda, mais conhecido Estofaria Kink. Ele tem que botar 50 quilos de peso no kart. Aí o kart dele é só empurrando, pá. Não consegue. Então, na verdade, Atalha. quando tu foi atrás de um patrocinador... Já estava com a estratégia em tu estava mente. preparado. Preparado. Com certeza. Isso aí já vinha de anos. Ok, Viu? ok. O cara articulado é outra Entendido, coisa, eu não né, sabia velho? dessa particularidade. Ok, E eu, obrigado. como bom vai entendedor ter de kart, represália. disse: é 180 quilos, né? O conjunto, acho que é quanto é o peso? 183. Do Pedro, no caso, é 183. 183 Eu e o quilos é o kart. peso do kart, Ele e o com kart. combustível e o piloto O com kart capacete pesa 100, e tudo. Na proporção, o kart é um pouquinho mais leve do que o Pedro, mas o que interessa é o resultado final, né? Fechou a conta. Mas beleza. isso é O uma que interessa bem, na verdade, é a pilotagem. é a pilotagem. Aí não O, preciso falar mais nada. mas daí nós fomos o Pedro. Eu digo: não, vamos lá, né? Vamos meter uns adesivos nesse kart da Cyberfly, fazer umas fotos. Tio Tobias ali já saiu bem louco, né? Não, vamos gravar. E o Pedrão já se botou Eu numa nem sabia que eu enrascada. era Né? ator. O Tobias está impressionado comigo. Porque eu sou um cara assim, eu podia trabalhar na Globo, cara. Daí ele chegou, né? Pediu um patrocínio, metemos uns Depois tu corta adesivos essa lá. parte, Tobias. Corta isso aí. Metemos uns adesivos no kart dele, né? Já me chega o Tobias com o celular na. Imagine se o Janequine chega a escutar isso aí, dizendo que ele era um ator para trás na...
O Pedrão, então, bem feliz. Não, vamos lá, vamos pagar o negócio. Cola uns adesivos aí no teu kart, né? No outro dia, o Tobias já com o celular. Vamos gravar, botando lapela. Eu disse, não, mas não era bem isso. Dizia, patrocínio da Cyberfly. É isso, meu amigo. Ó, já. Mas o Pedro desenvolveu bastante. Não, mas aí o ponto é... Treino. Eu vejo que, assim, tirando a parte da brincadeira, que como a gente está entre amigos aqui, não podemos também deixar passar em branco, mas uma evolução, né, do gordinho aí, puta merda, né? Evoluiu bastante. Mas também, que nem diz os guri, afunda a pista, né? É o homenzinho. Quantas voltas dá por final de semana? Dá umas 30, 40, mas dá mais. Dá muito mais, eu acho. Eu Umas passei 40 domingo de voltinhas. tarde, tava voltando lá do rodeio, tava lá rodeando, né? Enquanto tiver pneu, ele tá andando. Mas é isso, né? Eu acho que é a constância, né? A sequência de Exato. treino. Treino, E aí, tu vai embora. em alguns momentos, perde para ele mesmo, que nem eu digo, né? Falta experiência. Não é que falta experiência, eu acho Não, que... Assim, ó, o que eu penso que às vezes, né, tu tem que ter um bom equipamento, isso é a parte principal, mas às vezes a sorte tem que jogar um pouquinho pro lado do piloto. Não, e o que, Né? que Tu pega, foi no Campeonato Gaúcho, né? Primeira bateria, primeira, né? Primeiro, tava em primeiro. Da segunda. Qual que foi A a... segunda eu não terminei. Assim, Que consegui, tu tava em primeiro também, né? E daí se enroscou. Sim. Tava com chuva, não? Não. A primeira etapa do Cidadino foi na chuva. Você tá E o que acontece, né, falando um pouco de técnica, hoje em dia quem está andando ali, não tem ninguém bobo ali. Às vezes o cara que está olhando lá, não sei o quê, acha que o cara que está em último lugar, aquele cara é ruim. Então sai daí, você que está pensando nisso, pega o kart dele e vai lá andar para te ver como que é. Não, o negócio é milésimo de segundo, né? Não tem mais ninguém bobo hoje dentro do kart, principalmente aqui em Vacaria. O que eu falo para o pessoal? Dentro do amadorismo do final de semana aqui, tente se profissionalizar o quanto mais você puder, né? Sim. E o pessoal vem se puxando muito. Eu sou um que estou lá sempre ajudando um e outro e estou sempre cutucando, cara. Cara, tem que evoluir, tem que isso, tem que aquilo. Eu não sei Sim, para fazer não, isso, pra então não vamos lá, cair de vamos repente fazer. num comodismo, né? E a gente voltar para os anos 2000 lá que tem tudo do bom, né? E do melhor e de repente não se aproveita. Eu acho que é por isso que eu digo que é importante, né? A diretoria tá dando o tom da conversa, né? Tá fomentando, criando o campeonato, por exemplo, esse ano são 4 etapas, né, do Citadino que eu não sei se ele é só interno também, tá vindo piloto de fora, já correu o Citadino, então, né? Tanto que todo mundo fala de fora, tanto Porto Alegre, a região inteira, fala que uma das melhores pistas que tem no Rio Grande do Sul é aqui. Os caras tudo... É pista e simpatia. Exato, isso. Né? Também. Porque o pessoal gosta de andar aqui, o pessoal é bem tratado aqui, a gente não escuta que aconteceu alguma coisa de ruim, ou que foi maltratado, ou que não teve atenção e tal. A gente dá atenção aqui na nossa casa, como nós gostaríamos de ser recebido em outras. Sim, né? Então, sim. isso é uma coisa que eu sempre falo, pessoal. Vamos orientar, vamos atender. Vacaria bem, tem né? essa particularidade, né? Para tudo bem que se hospitaleira. propõe a fazer, a hospitalidade do nosso povo aqui é Todo ímpar, mundo né? fala muito bem. Nós, a A gente faz Cyberfly, de tudo, né, pro cara se sentir bem, em casa. claro. E se o cara for muito chato também, que nada sirva para ele, aí ele que vai andar Onde ele quiser. onde ele quiser, no quintal da casa dele. Nós, para vocês terem uma ideia, né? A gente fala dos bastidores do kart e eu também gosto de trazer isso do que a gente vive aqui na Cyber. A gente criou no ano passado o Cyber Team, que é um time de atletas. Então a gente patrocina atleta de pádel, o Pedro faz parte, né? Como nosso representante no kart. Tem até macacão agora, Cyberteam, cara. Um macacãozinho, claro, né? Coisa fina, top, né? É chique. Nós temos atleta de Ironman, nós temos vários atletas de corrida. Então, é que nem eu sempre digo,
falávamos antes lá nos bastidores, né? O esporte, ele é importante, ele traz esse desenvolvimento, né? Mostrei o caso lá da França, lá as crianças desde cedo sendo incentivadas a pedalar. Sim. Então, eu acho que esta é uma porta que a gente tem que explorar para, se a gente quiser ter uma sociedade melhor, ter pessoas melhores, ter crianças, né, que façam 1% do que todos aqui já fizeram, né? Então, eu acho que é um canal que a gente não criou à toa, né? Justamente para ter esse incentivo. E aí eu pergunto para os três, né? E as próximas gerações do kart? Como que a gente está... Eu sei que está sendo feito um trabalho, né? E o que vocês estão olhando, até porque a gente vai cansando, né, Dado? Na verdade, assim, ó, um dos propósitos da atual diretoria, eu digo que todo esporte é que nem o futebol. Tu tem que criar a categoria de base. E sem a categoria de base, nada, como é que eu vou dizer, ela não anda. Não tem sequência. Tem sequência. Foi o caso que aconteceu várias, como é que eu dizer, eu digo que são gerações aqui em Vacaria do kart, certo? Então, nós comentamos, debatemos isso aí, né? Categoria de base, cadete e mirim, né? E o Fernando, vamos fomentar isso aí e tudo mais, vamos trazer esse pessoal para andar aqui em Vacaria. E hoje, Fernando, complementa aí. Quantos? Qual é o resultado que está tendo hoje, né? Exatamente, isso aí a gente vem planejando, a gente vai atrás, eu vou em outras pistas, em outros estados e tal, sempre tentando trazer a categoria, que é a mirim e a cadete, né? E agora a gente vai colher o resultado aí, né? Exatamente, Já estamos com pilotos em casas, aqui na nossa casa, que são mirim e cadete, né? E agora, esse final de semana, a gente vai ter a categoria deles, aí, mirim e cadete. É um trabalho que a gente vem correndo atrás aí, agora está Quantos tem previsto para a categoria? Realidade. Eu acho que a gente vai ter em torno de 7 a 8 pilotos, contando aqui de casa e de fora, né? Nós temos ali o Francisco, né? Filho do Felipe. Filho do Teto, né? Filho do Teto. Que está evoluindo muito, né? Participou no Sul Brasileiro, lá em Nova Santa Rita, no Velopark. Trouxe o vice-campeonato para Vacaria, né? E tem outros associados, outros gurizinhos ali também que estão se puxando e com certeza vão evoluir. E o Francisco está se destacando bem aí, né? Sim. Volta e meia eu chego lá, ele está andando no meio dos outros lá, eu digo, o que esse piá está fazendo no meio dos outros kart lá? E daí começa a olhar, ele está andando junto com os caras, junto com o Pedro quase. O cara está andando bem, o Pedro está andando bem. E o legal disso aí é que traz toda a família, né? Sim. Traz o tio, a tia, o vô, a avó, entende? Eu pai. Eu peguei uma cena um dia do Pedro lá, que estava lá no cartódromo lá, e eu gosto desse incentivo ali de repente se encontrar. Eu me lembro, eu não sei se tu vai lembrar, mas se encontrou com mais jovem, com o gurizinho, né? E o Gregory também estava junto, de ficar empurrando eles, né, para fazer ele já criar. Claro. É importante isso, porque daí vai se forjando, né? Vai virando uma maquininha. E às vezes a gente fica com medo o pai e a mãe ficam com medo da criança estar lá andando de kart, participando, né? E eu fico espantado com a evolução dessas crianças, né? Eles absorvem muito rápido. Eles aprendem muito sim, rápido, claro. muito fácil, né? E o esporte ainda, cara, que eu sempre digo, né, é um vício bom, porque você quer aquilo toda hora, né? E se tem alguém te incentivando, e para os pais, né? E, bom, não precisa falar mais nada, né? Tudo que o cara quer, né? Um fato muito importante nessa questão aí, principalmente no gaúcho, né, Fernando? A categoria mirim e cadete, eles terminam a prova, vão jogar futebol.
não. a gurizada vão jogar futebol. A hora que Sempre. E para... o Pedro vai Sempre. deitar, né? O Pedro vai deitar no box porque não Tu aguenta. entende? Não, mas é legal, Então, a hora assim, que ó, para, a hora que a- para fica tudo, daí tem o É, gramado lá no meio, né? exatamente. Mas Eles junto vão a jogar gurizada futebol e homem, no meio da pau, pista pega lá, futebol. sabe? Então, isso é uma coisa que os adultos teriam que aprender com as crianças, Sim. esse tipo de, sabe, essa, como é que eu vou dizer, essa diversão, porque para eles vão É para a uma pista, diversão. você pode ver ó, a categoria cadete mirim, é impressionante você ver a disputa dos meninos, né? Sim. É totalmente diferente do adulto. O adulto já tem aquela malícia e coisa e tal, e aí, às vezes se encontra alguém meio sangue quente e tudo mais, e os piás se respeitam, entende? Eles andam direitinho e tudo Não mais. tem a maldade. Eles dão exemplo para os mais velhos, Certo. certamente. Né? E a gente, nessa, como o Dado citou, nessa geração que a gente está agora, a gente fica feliz com isso, né, Dado? Ah. Porque é um trabalho que a gente vê que nós estamos fazendo e está dando certo, né? Perfeito. E é um trabalho que, dentro da associação, hoje ninguém é remunerado. Nem presidente, nem vice, nem tesoureiro. A gente trabalha lá porque gosta. Porque gosta. Faz a coisa acontecer porque Tem um gosta, propósito, né? Fazer o esporte andar. Eu acho que esse é o ponto, Exatamente. né? A gente agradece muito aí a essas empresas, né, que nos ajudam, a tua empresa, o poder público, outras tantas empresas que estão presentes com nós lá. E isso só acontece porque tem muita gente envolvida. O sucesso da AVA hoje só acontece Sim. porque tem muita gente envolvida, né? Então a gente é grato e se sente realizado, né, Dado? Exatamente. Assumimos lá há 4 ou 5 anos atrás uma missão e hoje eu posso dizer que a gente realizou o que Estava planejado. foi planejado. Sentimento de Dever cumprido. dever cumprido. Ah, Né? e aí agora, né? Planejar, de repente, o que vem pela frente. Vamos deixar isso para o próximo podcast, de repente, para nós trazer, né? Não sei como que tá essa organização de vocês, mas eu acho que tem que ter uma sequência, né? Geralmente é assim. Eu sei que vocês estão os dois aí se olhando, né? Vamos ver quem, de repente, se o Pedrão não vai assumir alguma coisa lá. Quando eu tô de saco cheio, porque todo mundo tem, né, Altos e baixos. seus altos e baixos, né? Às vezes eu chego lá e falo pro Dado, puta saco, hein, Dado? Quando é que eu vou poder chegar aqui só pegar andar. meu kart e andar, tchê? Toda vez tem uma coisa para fazer, eu tenho alguém querendo uma Mas coisa. quem se propõe a fazer isso é... Aí o Dado, conciliador, Dado, calma, que tu tem muito tempo. Mas é isso aí, né? Eu já passei a bola pro Dado, né? Eu já dei um chute pro Dado. Dado, agora tu é o presidente. Não dominou? Não. Dali a pouco o Dado disse, ó, pega que o filho é teu. É que, na verdade, assim, ó, o que acontece? O Fernando, ele é um ótimo gestor. Isso é a fato. expertise dele, Isso é né? fato. A expertise dele. O Barbosa, ele tem um bom relacionamento com empresas, com o poder público. Certo. Né? É político. Né? Ele está no cargo certo. Então, ele está no cargo certo. E eu já sou da parte mais operacional, entende? Então, às vezes o Barbosa me larga a bolinha picando e eu chuto. Sim, Né? sim. Então, a parte estrutural, né? Parte física da AVA, entende? Eu praticamente Domina. assumi essa parte. Entende? Então, eu e o Barbosa, volta e meia, trocamos uma ideia, vamos fazer tal coisa? Vamos. Então, vou lá, pego as ferramentas, vamos fazer. Então, Se complementam, né? Foi uma coisa assim que a gente se afinou desde o primeiro dia, né, Fernando? E assim, ó, e tem um detalhe assim que eu acho que é importante. Dezembro tem eleição, né, Barbosa? Ou é o ano que vem? Não, é o ano que vem. É o ano que vem, né? Só Então, 2026. eu digo assim, ó, nós estamos assim, ó, coroados, né, com quase 100 sócios. Bah, é bastante Vacaria gente. hoje, eu posso dizer com toda certeza que Vacaria hoje é o maior clube de kartista do estado do Rio Grande do Sul. Que maravilha.
E olha, Né, Fernando? pelo conhecimento que eu estive em pistas em São Paulo, e a associação, né, de pilotos, olha, eu não tenho conhecimento lá no Nordeste, em algumas regiões, não sei se a gente não é a maior do Brasil, viu? Associados Associados, né? de uma associação. Então, assim, ó, o que acontece? Eu digo que, para quem futuramente se oferecer a assumir a direção da AVA, vai estar numa posição confortável, que vai ter toda a estrutura pronta, Sim. um grupo de associados Formado. bem considerável. A Né? gente abriu as portas, né? Sim. A gente abriu as portas com a comunidade, com empresas, com a prefeitura. Está pronto. Tá com pronto. o poder público, né? Está pronto. Hoje a AVA também tem um lado social, né? Que a gente faz aquelas portarias solidárias, que a gente faz a doação de todo o valor para as entidades, né? Então, a grosso modo falando, a gente criou o filho, embalou, cresceu, ele está pronto. Sim. Né? Mas eu acho que agora é permanecer desse jeito, usufruir, né? Porque, tu vê, é uma história que começa lá, né, na década de 70, e que bom, né, que estamos no dia de hoje e estamos falando de coisa boa, né? Não estamos reclamando que teve uma pista e acabou, porque ninguém fez nada. E que bom que a gente pode participar, né? Que nem eu digo, essa oportunidade que vocês nos deram de a Cyberfly levar o nome do Citadino, né? Vai ficar lá, 2025 é nosso nome que teve ali. Que bom que a gente pode incentivar, né, o esporte através dos atletas. E tu vê. De repente a gente já pode até deixar alguma coisinha amarrada para 2026, né? Pode ser nesse 2027. papelzinho aí, Mas Já assim, ó, renova. a conversa é boa e eu gostaria de reforçar o convite, então, para quem quiser participar, quem quiser ir lá assistir, então, nos dias 16 e 17, como que está a programação, até para o público que vai ver essa parte do podcast, se organizar para ir para lá. Que hora vai ser as corridas, como que é, treino livre, dá uma explicação para nós aí. E já faço o convite também da AVA. E vamos lá, né? É para frente que o trem anda, temos que trabalhar, que eu imagino que não seja fácil para vocês também, né? Essa preparação, essa organização. Mas a gente está aí, todo mundo se ajudando, como vocês. Os nossos pilotos aí treinando, tem tudo para dar certo. A gente faz o que gosta, né, Anderson? Então isso aí já é um início de dar certo, já é o início do sucesso, quando você faz o que gosta, né? Seja na tua vida pessoal quanto na tua vida profissional. Então é isso aí, a gente tem essa corrida aí, essa etapa dia 16 e 17. A partir de amanhã já tem gente chegando em Vacaria, que vai estar envolvido no evento, já tem mecânico, já vai ter gente treinando lá, principalmente na parte da tarde. Na quinta-feira, novamente. Na sexta-feira chega preparador de motor de São Paulo, que vem auxiliar. Tem pessoas de Lages também que vão vir participar, Lagoa, Porto Alegre, outras cidades, né? E aí, a partir de sábado, como a gente fala, aí o bicho pega mesmo, né? Aí já começam os treinos, no sábado de manhã treinos livres, sábado de tarde treinos por categoria, e aí domingo, 8 horas da manhã, já começa a tomada armaps, tomada de tempo e vai durante a tarde aí, né? E previsão de tempo, sempre o pessoal pergunta, vai chovendo. Tem gente que 60 dias antes começa a perguntar, mas vai estar chovendo. Vai estar o tempo? Daí tu diz, não, vai ter o tempo, vai estar bom, sempre vai estar bom. Vai estar bom, né? Claro. Porque piloto, se tem chuva, tem que correr. Não tem muita escolha, né? Não tem escolha, né? Tem que mostrar habilidade no seco ou na chuva. E agradecer, convidar o pessoal aí que vá no cartódromo para assistir. Todo mundo é muito bem-vindo. Tem praça de alimentação, tem banheiro. Tem chuveiro. Chuveiro aí tem que negociar, né? O cara tá com a água cortada em casa, de repente, vou lá no cartódromo tomar banho. Ele é uma gracinha, né? Tem as arquibancadas. Eu quero ver domingo.
engraçadinho. Vamos ver se está valendo esse investimento aí, né? Vamos ver, né? Tem as arquibancadas também que o pessoal pode ficar lá, levar seu guarda-sol. Quem quiser levar sua churrasqueira, tem lugar para ficar lá, colocar, passar o dia. Levar sua cadeira. Dá para acampar, exatamente. Dá para acampar no cantinho lá, fica lá sábado e domingo. Já dá. Exatamente. Vai ser um final de semana bem divertido. Que massa. E quente, calor. Isso. Não vai ter frio. E agradecer, né, Anderson, como presidente da associação, hoje agradecer novamente a você, a Cyberfly, a prefeitura Sim. E todas as outras empresas aí e pessoas que colaboram com o kartismo e vacaria, que nos ajudam aí para ser esse sucesso que... Nós que temos que agradecer o que vocês fizeram e estão fazendo, né? E que bom esse incentivo para os mais jovens, para a gurizada. É isso aí, Pedrão? Deixa o convite então aí, já que... O Cyberman. Já que tu é o nosso piloto patrocinado. A galera tem que ir lá participar, mesmo quem não é adepto ao kart, vamos supor, quem não anda, lá ver. Até, eu acho que tem os kart indoor, quando quiserem andar, né? No kart de Farroupilha, quem quiser lá, tem o número lá, dá para organizar. Depois da corrida, sempre fica, que massa, né? Eu queria correr. Então, de repente, falar lá, que eu acho que é o... Como é que é o nome dele? Mitag, tem um kart indoor, de repente dá para conversar lá com ele. E o pessoal, comunidade, tudo de vacaria, tá tudo convidado aí, 16, 17, o bicho vai pegar. Combinado. Pessoal, a conversa tá boa. Muito obrigado pela participação, pelo tempo de vocês. Podiam estar em casa lá, né, bem no quentinho do sofá, se dispuseram mais uma vez a fazer pelo esporte, pelo kart e, que nem eu falei, muito obrigado sempre pelo que vocês fazem. E vamos lá, domingo vamos estar lá no kartódromo assistindo a segunda etapa do Citadino de kart Cyberfly. Obrigado a você por nos ceder esse espaço aí, nos dar a oportunidade hoje de falar um pouco de kart, né? Levar para, às vezes, até para quem foi, quem é ou quem quer ser um piloto de kart ou quem quer estar lá. Isso aí. Da minha parte, eu quero dar os parabéns para a Cyber, né, por esta iniciativa incentivando o esporte e que as outras empresas de vacaria também sigam esse caminho de vocês. Perfeito. Muito obrigado. É isso aí.